E esse aí, Vamos. Ângela, Esse aqui, da Davis, que é o mais novo dela, Sim. né? Que é Mulheres, Cultura e Política, né? Acho que ela vem discutir um pouco sobre a perspectiva de mulheres negras, afro-latinas, afro-americanas, trazendo algumas personalidades negras, como a Winnie Mandela. Tem um capítulo só de que ela dialoga com a Winnie Mandela, que foi a companheira de Nelson Mandela, lutou lá na África do Sul pelo fim do apartheid. Uma frase da Winnie Mandela que ela coloca nesse texto, que é no momento do casamento dela com o Nelson Mandela, que é aquele momento da união dos dois. Ela entendia que aquela união não era apenas dois corpos, era uma união de projeto. Sabe? Ela estava casando com o povo negro, ela estava casando com a libertação do povo negro. Eu acho que não sei se é esse aqui, que você trouxe do Garvey, cara, que também tem um texto dele falando sobre esse projeto de família negra e tal. Tem. E, enfim, só pra trazer esse gancho. A história de vida do Garvey, poucas pessoas conhecem, mas quando conhecem se encantam. Não tem como. Garvey foi um afro-americano que se recusava a esquecer que era um africano. Frase dele. E ele fez muito esforço para o retorno à África. Retorno à África geográfica, mentalmente, espiritualmente. E uma outra pessoa que deu a vida pelo povo negro. E de várias iniciativas, do jornal, de navios, de empresas que só contratava preto. É uma referência no campo da economia também, assim, pensar uma ideia de economia que circula entre as pessoas pretas, né? Então, se ele contratava pessoas negras e fazia isso um hábito para outros empresários negros e tudo mais. Então, esse... Interessante, porque esse livro aqui é uma vida de reinvenções, que é uma biografia do Malcolm X, não é alto, é um livro que veio depois. Ele fala desde o início, assim, da família do Malcolm X, do pai que era gaveísta e tal. E Garvey, ele chega nos Estados Unidos e ele começa a pensar essa perspectiva econômica para o povo preto, econômica, espiritual. E é numa época onde os negros estavam sofrendo muito. O nível de desemprego, esse livro fala, era muito grande para a população negra, né? E aí chega Garvey e consegue dar um boom, assim, literalmente. Então é interessante falar, já fazendo um gancho com esse livro aqui, que assim, eu não terminei de ler ainda, é um calhamaçozinho, é extremamente interessante mesmo, assim, eu recomendo, enfim, recomendo de coração. Outros 2 livros em que é o que eu uso atualmente para minha monografia, né? E pensando um pouco sobre livros e universidade, que tá meio doido, né, pensar, porque assim, a gente faz um esforço para fazer uma leitura preta, mas ao mesmo tempo o currículo pede a gente uma outra leitura, que é a leitura branca. Então a gente é formado em 2 cursos, né? O que é isso aqui, não a produção de uma intelectualidade, ou de várias intelectualidades negras, sabe? O lugar intelectual, o lugar acadêmico é um lugar nosso, né? Como sempre foi, a ideia da universidade é nossa. Esse aqui, os afro-brasileiros na gestão pública. Por quê? Porque dentro das ciências sociais eu me aproximo da ciência política, né? Então, por ser localizado numa área também em que eu quero disputar para pensar uma ciência política preta, experiências de pessoas negras na gestão pública, secretaria, governo, senado, inclusive traz o governador aqui do estado, Albuino, primeiro governador negro, primeiro e único, né, governador negro que a gente teve aqui no Espírito Santo, e aí traz essas pessoas falando um pouco dos desafios, as experiências, os pontos positivos e negativos da sua gestão, qual era o foco naquele momento, que são os mais velhos. E dentre esses tem o Abdias Nascimento, que é quem eu me esforço para trazer na minha monografia, assim, né? Trazer algo, assim, principalmente do seu mandato no Senado. E o prefácio do Marcelo Paixão, que é um professor que eu tenho paixão profunda, né? Queria muito conhecê-lo, inclusive Marcelo Paixão estiver assistindo, tem um fã seu aqui, né? E o outro livro que é Abdias Nascimento e Genocídio do Negro Brasileiro, inclusive esse livro, olha isso. Caraca. Ele é autografado pelo Abdias em 78.
Ou seja, é um livro com marcas históricas. Nesse livro em especial, o Abdias ele é o primeiro a usar a palavra genocídio para falar de uma realidade brasileira. Né? E aí ele não se limita a usar esse termo, genocídio. Nas primeiras páginas, o que ele coloca? Ele coloca o significado de genocídio. E aí, pensando na ideia do significado, ele vai relacionando como as políticas do Estado, sabe, as políticas de execução do Estado, elas configuram um genocídio. Porque a gente pensa em genocídio apenas o holocausto judeus, o que Hitler fez, não é um absurdo. Né? Mas quando a gente está vivendo uma ideia de genocídio aqui, a todo momento, sabe? Não o genocídio da juventude, não o genocídio das mulheres, genocídio de um povo. Né? Em que esse genocídio se ramifica em vários extermínios simbólicos e letais. Tem passagens nesse texto que ele fala, olha, falar sobre racismo na universidade é invocar os piores diabos do inferno. Literalmente. Entende? Falar da pauta racial, isso que ele falou nos 70. Sim. E aí hoje a gente tá lá lutando pra colocar um autor negro, uma autora negra. Não, mas não tem. Não tem. Não existe. Sabe? E aí a gente vem provar que, olha, você quer subir qual isso tema. Isso foi o que a gente pegou, né? Tipo assim, isso foi o que a gente pegou ali na nossa biblioteca, pedir você na sua, eu na minha, né? Eu tenho esse livro aqui, que aí esse livro eu li totalmente, que é do Joelzito, um cineasta negro, né? Ele fala aqui, especificamente aqui, é de telenovela, né? A negação do Brasil, o negro na telenovela brasileira. E aí ele faz um apanhado das telenovelas brasileiras e como essa representatividade do negro é estereotipada ou então a ausência dela. Assim, os pretos que estudam TV e cinema estudem ele. E aí, para continuar minhas referências assim, de livros que eu também li, eu quero falar desse aqui, que é o Pichon, que é uma biografia do Carlos Moore. O Carlos Moore tá vivo, né? Graças a Deus. Tá aqui. Tá aqui no Brasil, na Bahia, né? Em São Paulo, acho que ele viveu, mas eu acho que ele viveu na Bahia. E o Joelzito também comenta. O Joelzito comenta também, porque eles são amigos, assim, sobre esse livro. E aí conta a história de vida do Carlos Moore até recentemente, assim, sabe? Hoje ele é um mais velho também, essa foto dele aqui, tem a foto dele novo e a foto dele mais velho. Sim. Quando a gente pensa em uma outra ideia de governo, uma outra ideia de Estado, e aí que temos algumas alternativas, como é o caso do governo cubano, e aí ele vem trazer como esse governo cubano também se favoreceu e se efetivou a partir do racismo. A partir da raça. Então é interessante pensar essas estratégias políticas e tudo mais de formação de Estado, governo, ideologia, que para ver onde realmente nossos povos encaixam. Então, para finalizar aí, essas foram as nossas referências de hoje. Eu espero conseguir trazer mais e enfim, outras pessoas. E o João também está super bem-vindo. João, volte mais vezes para esse espaço aqui. Queria agradecer você que assistiu até o final, dizer assim que esse é mais um vlog de outros tantos que virão. E não deixe de comentar se você gostou, curte, compartilha, nos ajude aí na divulgação desse projeto, que é muito importante pra gente, que essas ideias cheguem a outras pessoas, né? A gente precisa dessas referências, porque a gente precisa alimentar o corpo, a gente precisa alimentar a mente, precisa alimentar a alma. É isso, galera, muito obrigado. Bora! Bora! Corta!